Nós vamos mais uma vez ler a palavra de Deus. Peço que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que ou aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Nós estamos chegando às últimas palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta. E num certo sentido, nós podemos dizer que a redação aqui desta carta, ela segue o padrão de todas as cartas que eram escritas no tempo do Novo Testamento. Quando o escritor, mais uma vez, ele relembra ou ele lembra quem é que está escrevendo, para quem, e também fala a respeito do seu propósito ao ter escrito. Ele faz como que um resumo. Mas aqui nesse texto, meus irmãos, embora Pedro ele siga o padrão comum das cartas daquela época, existem alguns elementos aqui que nós podemos dizer são distintamente cristãos. Entre eles, o fato de que, mais uma vez, o escritor manifesta a fraternidade, ou ele sublinha ou coloca em relevo a fraternidade dos crentes, do povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Então, por exemplo, Pedro, ele, ao escrever essas palavras finais, ele diz: a vossa irmã que se encontra na Babilônia, também eleita, vos envia saudações. E essa senhora ou irmã que se encontra na Babilônia é uma referência à igreja do Senhor, que se encontrava, na verdade, não na Babilônia, mas na cidade de Roma, onde Pedro escreveu esta carta e onde a igreja estava começando a ser perseguida. Assim como a Babilônia lá do Antigo Testamento lutou contra o povo de Deus, assim também agora o Império Romano estava perseguindo a igreja. E por isso, então, Pedro chama aqui a igreja de Roma de igreja que se encontra na Babilônia. Outra referência que a gente vê aqui, que é importante para nós, é quando o apóstolo Pedro fala a respeito de Silvano, que em Atos dos Apóstolos também é chamado Silas. E ele diz: por meio de Silvano é que eu escrevi para vocês. Alguns entendem que Pedro estava dizendo que Silvano foi o secretário de Pedro. Enquanto Pedro dizia a carta, Silvano ia copiando tudo que ele falava, ou ia escrevendo tudo que Pedro dizia. Outros entendem que Pedro, ou melhor, que Silvano, ele foi o mensageiro de Pedro que levou a carta para as igrejas destinatárias. Eu tenho a impressão de que foram as duas coisas, mas o que eu quero dizer, o que eu quero enfatizar, é que se nenhum homem é uma ilha, quanto mais quando a gente fala a respeito da igreja de Deus, nenhum de nós é crente isoladamente. Nós precisamos uns dos outros. Cada um de nós tem uma parte nesse ministério de levar o evangelho de Jesus Cristo. E embora Silvano ou Silas, ele não tenha, até onde nós sabemos, escrito nada
da sua própria origem, dos seus próprios pensamentos no Novo Testamento, foi um grande auxiliar da obra missionária do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de tantos outros naquela época. Outra pessoa importante mencionada aqui é Marcos, que ele chama de meu filho. Filho no sentido espiritual, porque Marcos era, segundo a tradição da igreja, segundo a história da igreja, ele foi discípulo de Pedro, lá na cidade de Roma, e é o escritor do primeiro evangelho. É a primeira pessoa a escrever um evangelho, melhor dizendo, escreveu o evangelho que leva o seu nome, e ouviu esse evangelho também do apóstolo Pedro. E a última coisa que eu queria destacar aqui, nesse aspecto, é que Pedro termina a sua carta dizendo assim: saudai uns aos outros com ósculo santo. Isto é, irmãos, tenham um grande sentimento de amor uns para com os outros. Ósculo santo não, ósculo de amor. Tenham um grande sentimento de amor uns para com os outros. Todas essas expressões, meus irmãos, apontam para nós a respeito da fraternidade da igreja. Cada pessoa é muito importante, cada igreja é muito importante, e os relacionamentos uns com os outros são todos aspectos muito importantes do povo eleito. Nenhum de nós vive para si, nenhum de nós cuida apenas de si mesmo, mas nós somos corpo de Cristo. Agora, meus irmãos, nesta última mensagem desta série, eu gostaria de destacar para vocês, ou meditar com vocês, a respeito de um outro aspecto daquilo que o apóstolo Paulo, ou Pedro, está escrevendo aqui, que nós podemos dizer, é o resumo de tudo que ele fala na sua carta. Está no versículo de número 12. Ele diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. As coisas que ele diz que escreveu aqui, ainda que de modo resumido, ele diz, são a genuína graça de Deus. E graça, para nós, como nós bem acabamos de cantar também, é aquela boa e antiga palavra bíblica e teológica que descreve, de outra maneira, o grande amor que Deus tem para conosco. Se eu perguntar para vocês o que é graça, vocês vão me dizer, favor imerecido. Mas é outro jeito de dizer assim, Deus nos ama. Deus tem no seu coração uma boa disposição para conosco. Ele tem uma boa disposição de nos abençoar e de nos conceder toda a sorte de coisas que nós não merecemos. E é por isso que nós, a cada dia, falamos que é tudo pela graça. A cada dia, nós vivemos o nosso relacionamento com Deus, baseado tão somente nesse amor que Ele tem no coração por nós. De outra forma, jamais poderíamos nos aproximar dEle, jamais seríamos dignos de chegar à presença de Deus. A gente pode dizer, de outra maneira, graça é o amor de Deus em ação. Porque às vezes você pode até amar alguém, mas não haver absolutamente nada que você possa fazer. Mas o amor de Deus não é um amor inerte, não é um sentimento apenas. Ao contrário, Deus, por causa do seu amor por nós, Ele se coloca em ação. E o que Ele faz? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós lemos que nossas almas são salvas pela graça mediante a fé, que o Espírito Santo está conosco a cada dia, pela graça de Deus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ora, se isso dependesse de nós, há muito que já teríamos nos afastado dos caminhos do Senhor. É a graça de Deus que nos une como povo de Deus, que nos faz perseverantes. Resumindo tudo, Paulo pergunta em outro lugar, o que é que você tem que não seja que você recebeu de Deus? O que é que você tem que não é pela graça de Deus? Assim como outro dia eu disse, glória, glória, glória.
Agora eu quero dizer: graça, graça, graça. O que Pedro nos ensina resumidamente a respeito desta graça? Ele diz que aquilo que ele está falando é a genuína graça. O que é uma coisa genuína? Genuína é algo verdadeiro. Quando você pensa, por exemplo, em programas piratas, quem aqui compra pirataria? Quem aqui compra? É claro que ninguém compra, não é? Porque você sabe que pirataria, além de ser, não é apenas crime, mas você sabe que a pirataria é uma coisa que não é genuína, é uma coisa falsificada, é uma coisa que não é boa, não é? Agora, e sabe que existem muitas religiões que pregam uma graça pirata? Uma graça que não leva para lugar nenhum? Uma graça que não produz nada? Aquilo que certo teólogo chamou de graça barata. É aquela graça que não produz nada de bom na vida das pessoas. Antes leva as pessoas a serem displicentes para com as coisas de Deus. A graça de Deus, da qual Pedro está falando aqui, ele diz, é uma graça genuína. O que ele ensina sobre essa graça genuína? Eu gostaria, meus irmãos, de voltar a vocês com 3 ensinamentos que Pedro discorreu, a respeito dos quais Pedro discorreu na sua carta inteira, e destacar esses 3 aspectos que são, assim, profundamente produtivos na nossa vida. Primeiramente, a graça de Deus é uma graça libertadora, é uma graça redentora, ou, para usar aqui a expressão do apóstolo Pedro, no capítulo 1, é uma graça resgatadora. Por favor, volte comigo lá para o capítulo 1 agora. Eu gostaria de reler com vocês os versículos 18 e 19. E Pedro ali, falando a respeito da base da nossa santificação, nos versículos 18 e 19, ele diz que a base da nossa santificação, primeiro, é a nossa libertação. Então ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu quero, meus irmãos, sublinhar essa expressão que Pedro usa aqui. Ele diz assim, o fútil procedimento que vos legaram vossos pais. O que é fútil? O que significa isso? Pense, por exemplo, quando a gente usa essa expressão, aquela é uma pessoa fútil. O que nós queremos dizer com isso? Que é uma pessoa leviana, que é uma pessoa, para usar, aquilo que diz o dicionário, desprovido de propósito, sem razão, vazio, que perdeu o rumo. Isto é, uma pessoa fútil é uma pessoa que está indo para lugar nenhum. E para onde é que nós estávamos indo, graças à herança que nós recebemos dos nossos antepassados humanos? Para lugar nenhum. A nossa vida não tinha propósito, não tinha rumo, não tinha razão de ser. E ele diz aqui que essa é a nossa herança natural. Vocês foram resgatados pelo fútil procedimento que vos legaram, ou que legaram para vocês, os seus pais. Quando Pedro usa aqui essa expressão, vocês herdaram isso dos seus pais, ele não está necessariamente se referindo aos nossos pais imediatos, isto é, meu pai e minha mãe. Também meu pai e minha mãe, mas também o pai do meu pai e da minha mãe, o pai da minha mãe e do meu pai, e assim por diante até os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Isto é, de geração em geração, o que o ser humano lega para os seus sucessores é a futilidade, é um procedimento, é um comportamento fútil. E como é que eles fazem isso? Ou melhor, como é que nós herdamos? Primeiro, a gente poderia dizer assim que através de uma propagação espiritual. Os nossos pais eram pecadores. E aí, como resultado disso, nós já nascemos
com o pecado no nosso ser, na nossa alma, correndo nas nossas veias. E toda a nossa inclinação, por mais que nós tenhamos muitas vezes, digamos assim, um bom temperamento, nós somos inclinados a fazer aquilo que é mal. Então esse é um aspecto que nós herdamos dos nossos pais. Mas eu queria, meus irmãos, dizer que, em segundo lugar, existe uma outra maneira pela qual nós herdamos também um fútil procedimento dos nossos antepassados. Não é só através, digamos assim, do DNA espiritual, também é através do modelo espiritual que nós temos, porque os nossos antepassados muitas vezes nos deram mau exemplo com o seu comportamento. Nos ensinaram de maneira errada através da sua própria maneira de pensar, da sua própria filosofia de vida. Então, vai se acrescentando isto. E, além disso, nenhum ser humano é um ser humano perfeito. Nós, os seres humanos, pecamos uns contra os outros. E muitas vezes, meus irmãos, pecaram contra nós. Hoje em dia, a gente costuma usar algumas palavras mais, digamos assim, científicas, para descrever o fato de que a nossa vida não é somente resultado daquilo que nós somos, mas daquilo que nós vivenciamos também. Então, por exemplo, quando